compartilhar. Semana passada nós compartilhamos o primeiro tópico do livro, primeiro parte, e nós falamos que Jesus falando lá para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí semana passada nós compartilhamos o que é essa verdade. Essa verdade é o que te dá sustento, estabilidade, segurança. Aí tem o desenho do livro, que é o rapaz indo de um extremo ao outro usando uma ponte. Esse onde ele está pisando é a ponte. Isso nós chamamos de caminho. Mas o corrimão que está ao lado, que ele não está segurando, geralmente é o que te dá sustentabilidade, sustenta, equilíbrio, segurança. Eu não sei se alguém já atravessou uma ponte que é mole, e aí quando você segura, para te dar estabilidade, segurança. Foi o que compartilhamos semana passada, porque Jesus falou, eu sou a verdade. E sempre a verdade, sempre o que vai te segurar nos dias maus é você ter convicção da verdade, saber qual a verdade. Eu não sei se você sabe, Jesus, ele não tinha problema, ele sabia quem era em Cristo Jesus. Jesus, ele sabia quem era o seu Pai. Jesus, ele não tinha problema de desvio de foco, ele sabia o que ele tinha que fazer. Jesus não precisou de ninguém chamando a atenção para ele, olha, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele servia, ele sabia quem era o seu Pai, e sabia qual era o seu foco. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso alvo, como foi compartilhado semana passada, é ser como Cristo. A carreira proposta, o propósito de Deus para mim e para você, é sermos semelhantes ao Filho. Nós temos a mesma natureza de Deus, porém os mesmos hábitos ainda não são, mas temos a mesma natureza. E qual que é o processo de Deus aqui nessa terra? É nós sermos semelhantes a Deus. Hoje nós temos a mesma natureza. Muitos não têm o mesmo hábito, mas têm a mesma natureza. O nosso alvo é ser parecido como Jesus. E aí hoje nós vamos estar compartilhando, na verdade que foi compartilhado na semana inteira, é que na verdade Jesus também ele fala qual é o caminho. E aí Jesus está falando, qual é o caminho para você chegar até Deus? Porque Jesus está falando, eu sou o passaporte, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele começa falando sobre, e eu quero compartilhar aqui, nós precisamos entender, ter entendimento, clareza. O que é ser igreja? Porque tem pessoas que acham que igreja é a mesma coisa do que você trabalhar, que igreja é a mesma coisa do que você fazer faculdade. Tem pessoas que acham que igreja é que nem um cardápio, sabe? Você abre lá o cardápio, hoje eu não quero ir para o culto, eu quero um culto mexicano, eu quero um culto japonês, um culto italiano, hoje eu não quero não, vou ficar em casa e tal. Então as pessoas acham que existe um cardápio, um menu, onde você pode escolher as coisas, e não existe isso. Mas a palavra de Deus, Paulo falando, fala assim, sobre outro fundamento ninguém pode pôr, que esse fundamento é Cristo. Então fundamento, onde nós pisamos é Jesus. O que Paulo fala? Sobre esse fundamento ninguém pode pôr outro, mas cada um veja como edifica. Então na verdade, eu vou compartilhar aqui, eu sei que vocês compartilharam no livro, mas nós precisamos entender que nós somos uma igreja, e nós temos uma visão, e você precisa entender essa visão. Porque nós entendemos que essa visão, a nossa estrutura, é o que vai te levar para ser semelhante a Jesus Cristo. Por isso que o nosso alvo é cada crente um ministro. Por isso que o nosso alvo é levar cada um a ter uma experiência com o Senhor e ser ministro, ser usado por Deus. E a primeira coisa que fala, eu gostaria que você abrisse em 1 João capítulo 3, verso 9, fala o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí Marcos 4:30 fala o seguinte, e Jesus continuou, como que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? Aí Jesus diz, ele é como uma semente de mostarda, que é o menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito, e fica maior do que todas as plantas, e os seus ramos são grandes, que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhagens. Então o que está dizendo aqui? Em primeiro lugar, ele está falando que nós não pecamos porque nós temos a natureza divina, porque nós temos a semente divina dentro de nós. Quem que é essa semente? Essa semente é Jesus. E aí no Marcos está falando que na verdade, essa semente ela precisa ser plantada, ela precisa ser arraizada, ela precisa ter vínculos. Então, como nós estamos falando aqui, a divina semente, eu já preguei umas 3 semanas atrás, falando sobre solo.
Sabe, para essa divina semente crescer, prosperar, lembra que acabamos de ler em Marcos, ela fala que essa semente é como um grão de mostarda, é a menor de todas, mas quando ela é plantada no lugar certo, no ambiente certo, ela vai ser a maior de todas as plantas, ao ponto de pessoas descansarem nessa planta. Então, quando nós estamos falando aqui de uma divina semente, essa divina semente, como nós compartilhamos, ela é perfeita, você é perfeito, mas a divina semente, ela precisa estar plantada, inserida no lugar divino, porque é uma semente divina, e o lugar perfeito, e o ambiente ideal, para que essa semente cresça, é a igreja. Então o seu crescimento, o seu amadurecimento, as suas conquistas, não está associado ao mundo, está associada à igreja. O seu crescimento, aquilo que você vai conquistar em Deus, está associada a você estar conectada à igreja, que é a família de Deus. Tem pessoas que acham que há uma diferença muito grande, eu sou um contador homem de Deus, eu sou um homem de Deus contador. Quais são as suas prioridades? O que vai definir, eu falei aqui de manhã, você vai para a eternidade, a sua profissão não vai para a eternidade, mas o seu caráter vai. Então uma coisa é o seguinte, eu sou um contador, eu sou um homem de Deus contador. Por que um homem de Deus contador? Contador em segundo plano, isso tem a ver com esse tempo que eu estou vendo aqui na terra. Mas eu sou um homem de Deus. O que vai definir não é a minha profissão, o que define é a minha natureza. Mas muitas pessoas, elas não andam de acordo com a sua natureza, elas andam de acordo com a sua profissão. E um dia o mercado cai, um dia você é mandado embora, um dia você passa por crise financeira, e aí automaticamente a sua vida em si, ela entra em circuito. Mas o que ele está falando? Que essa divina semente, ela precisa estar num ambiente propício e num lugar correto. Essa é a igreja de Deus. Eu gostaria que você abrisse também agora em Atos 2:42, fala o seguinte: e todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, fazendo as suas orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos criam e estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades e as outras coisas dividiam o dinheiro em todos, de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo o que era estimados por todos, e a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, primeiramente, a palavra de Deus fala que nós temos uma semente, que essa semente ela está dentro de nós. Então, o que você precisa para cumprir sonho, para realizar, para cumprir chamado, a carreira proposta, está em você, não está no mundo. Se você acha que a questão está no que o seu chefe vai fazer, é promoção, coisas naturais, não é. Não é. Eu não sei se você sabe disso, mas o que vai definir um homem ser bem sucedido em qualquer tipo de carreira é a sua criação, desde criança. Eu não sei se são judeus, eu acho que são judeus. Aí o filho fala o seguinte, não sei se você sabe, Jesus era um judeu. Aí quando um filho do judeu ele fala assim, olha, a minha profissão eu quero ser um médico. O que um judeu tem desde sempre na sua mente? Não, você não vai ser um médico, você vai ser o médico. Ah, eu quero ser um professor. Não, você vai ser o professor. Porque dentro de si está o quê? A grandeza. E Deus é grande, meus irmãos. Eu sei que muitas pessoas ficam mendigando migalha para um Deus que tem tudo. Muda essa mentalidade de pobreza. Muda essa mentalidade de miserável. Muda essa mentalidade de ficar mendigando pão para quem tem a fartura. E a fartura pertence a você. Então, a questão não tem a ver com mendigar para aqueles que não têm nada. Mendigar para porco, mendigar para o mundo. Não existe isso. E aí o que a palavra de Deus fala depois? Que em Atos fala, antes desse versículo que eu li para você, a palavra de Deus fala que quase 3.000 pessoas se converteram. E de um dia para a noite eles perceberam: eu fui tirado do império das trevas e fui mandado para o reino de Deus. O que eles tinham como natureza? A partir de hoje,
Os meus hábitos não são mais o mesmo. A minha vida não é mais a mesma. Os meus valores, meus princípios já não são mais os mesmos. Os meus hábitos agora é do reino de Deus. Os meus valores é do reino de Deus. Aqui eu vivia uma vida isolada. Aqui eu vivia uma vida depressiva. Aqui nem aquele cachorro que corre atrás do rabo. Alguém já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Ele vende o almoço para comer na janta, depois vende a janta para comer um almoço, sabe? Vive em função disso. Aqui não. Aqui a escassez, miséria, pobreza. Aqui a herança acaba. Aqui não, a herança multiplica. Você prospera, você avança. Hoje você é um jovem que não tem muita influência, mas aqui você vai ter muita influência. Aqui você vai crescer. As pessoas vão ver você crescendo gradualmente, mas você vai crescer. E é interessante, se for ver aqui nesse contexto, aqui há necessidade. A palavra de Deus fala que naquela época não existia mais necessidade, porque as pessoas compartilhavam. Se existisse necessidade, o que acontecia? Automaticamente a necessidade era suprida, porque todos tinham algo em comum, é da minha família. Então ali não havia necessidade, aqui já havia necessidade. Mas é interessante que eu compartilho isso, mas infelizmente muitos vivem na casa de Deus e passam por necessidade. Por quê? Porque eles vivem aqui e com a mentalidade daqui. E é quando estão passando alguma dificuldade, em vez de ir na cela compartilhar, ora por mim, Deus precisa me promover, Deus precisa abrir uma porta, eu estou com crise, eu estou com depressão. Em vez de levantar a mão e pedir ajuda, o que ele faz? Ele sai daqui e fica aqui. Por quê? Porque aqui é uma vida isolada. Aqui não tem como você viver de forma isolada. É o que eu falei para você, são pessoas que têm a natureza de Deus, mas são pessoas que têm os hábitos ainda do mundo. E aqui eles descobriram, não tem mais como eu viver isolado, não tem como eu não viver como família. E aí eles perceberam, e aí começou a igreja primitiva. E como que essa igreja funcionava? E como nós funcionamos como igreja? E aí a palavra de Deus fala, meus irmãos, que é dessa forma que nós entendemos. Eles tinham culto todos os dias. Ó, você está vendo? A gente vai ter culto aí todos os dias, de segunda a sexta semana. Mas a palavra de Deus fala que eles tinham culto todos os dias. Mas depois que com culto todos os dias, a palavra de Deus fala que além do culto todos os dias, eles se reuniam de casa em casa, que era um grupo menor. Eu não sei se você tem expectativa. Eu sei que às vezes pegar trânsito em São Paulo cansa, não cansa? Misericórdia. Foi que dia que teve a greve aí do metrô? Nem sei se o metrô está de greve ainda, não sei se parou. Aí eu vim aqui na oração. Aí eu saí da oração, fui lá para Vila Mariana. Eu saí daqui 7 horas, eu cheguei 9 horas da manhã lá, de carro. Não tem como não cansar a alma, o corpo, o físico, tudo, cansa tudo. Mas é impressionante como é, quando você chega na reunião, o ambiente, o compartilhar, o abraçar, você até esquece que você ficou 2 horas no negócio. Mas você é renovado, as suas forças são renovadas. A gente não valoriza isso. E o que acontece? Aí a palavra de Deus fala que além de eles viverem na igreja todos os dias, eles tinham culto todos os dias, eles viviam em casa todos os dias, eram reuniões menores. O que acontecia? Tinha célula, e a palavra de Deus fala que eles viviam em célula, e fala, além disso, eles comiam todos os dias juntos, que era um grupo ainda menor. E a palavra de Deus falava que eles faziam isso com alegria, e com humildade. O que é humildade? Humildade não é você ser pobre. Humildade é você aprender com todo mundo. Eu aprendo com meu pai, eu aprendo com a minha mãe, com meu irmão mais velho, com meu filho, com meu tio. Eu aprendo com todo mundo. E a palavra de Deus fala que essa era a forma deles serem igreja. Eles estavam juntos todos os dias. Todos os dias. E nessas 3 reuniões, o que eles compartilhavam? A doutrina dos apóstolos, que nós vamos compartilhar aqui. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Efésios 4, verso 15 e 16, e falava o seguinte: pelo contrário, falando a verdade com espírito e amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça, a quem Ele faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes ficam ligadas entre si, por meio da união de todas elas. Assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Aí você percebe que é o que ele está falando, que é Deus que vai te conectar. Eu sei que tem pessoas que fazem tudo muitas pessoas fazem tudo por interesse. Mas a palavra de Deus fala que Ele também faz as coisas por interesse. Ele te conecta a pessoas por interesse. E o interesse de Deus é te abençoar. Às vezes nós não entendemos isso, mas Ele te conecta com pessoas, que Ele está falando aqui. Ele é o cabeça. E depois que Ele fala, além dele ser o cabeça,
Nós precisamos ter essa compreensão que Ele está no controle. E a palavra de Deus fala que nós somos o corpo, e Ele vai nos conectar. E a palavra de Deus, é interessante que Ele fala que o seu crescimento vai ser o meu crescimento. Quando o norte começa a passar por pressão, automaticamente eu vou ser pressionado, porque nós estamos conectados. Quando ele está angustiado, eu estou angustiado, porque nós estamos conectados. Mas no final ele fala que todos vão crescer. E aí a gente não entende isso, meus irmãos, porque algo é sobrenatural. Se você não é espírito, você não vai conseguir discernir as coisas espirituais. E aí o que acontece? Você é um empreendedor, você é um empresário, ou você está lá no seu trabalho, ou a questão familiar, questões emocionais, questões financeiras. Essas áreas, elas só vão sofrer crescimento e amadurecimento quando você estiver conectado na igreja. Porque você não precisa de conexões naturais. Você precisa que Deus fale assim: o favor está liberado sobre a sua vida. E aonde você vai encontrar esse favor? Não é no mundo, é aqui. Quando você está na célula, fala assim: olha, eu preciso de oração, Deus precisa operar um milagre na minha casa, no meu empreendimento, na minha vida, na questão de faculdade. Aí você vai lá na célula, a gente não valoriza isso. A gente não valoriza o irmãozinho ali que às vezes não entende, não compreende até o seu pedido de oração, mas ele põe as mãos sobre você e ora te abençoando. No reino espiritual as coisas começam a trabalhar em seu favor. O que ele está falando? Que automaticamente o fato do irmão orar por você, você vai crescer e ele vai crescer também, porque a fé dele vai ser ativada ao ver a oração dele sendo respondida por conta que ele colocou você na oração dele. Ele não sabe do como você trabalha, ele não sabe qual é o seu ramo, mas ele está orando: Senhor, abençoa. Eu não sei o que é isso que está falando, mas gera conexão. E Deus faz, muito eficaz a oração, mas muitas vezes nós não valorizamos isso. O que nós fazemos? Em vez de desfrutarmos das bênçãos aqui, na paz de Deus, descansando, nós viemos para cá. E quando passamos por crise financeira, emocional, todas as crises, aí o que acontece? Aqui você vai entender uma coisa: aqui você não está no controle. Aqui quem está no controle é o cabeça, como nós lemos. Mas ele fala: descansa no controle, descansa no cabeça. Mas o que acontece? Lembra que eu falei, nós temos a mesma natureza, mas os nossos hábitos ainda não foram transformados. E porque os nossos hábitos ainda não foram transformados, aí você ainda acha que a melhor opção para você é ficar aqui. Não falta o culto, falta a célula, falta não sei o que, falta discipulado. Eu tiro os meus filhos da igreja, porque eu acho que a melhor coisa é aqui. Em outras palavras, eu não acredito que Deus pode mover alguma coisa ali. Você está falando com as suas atitudes. Eu acredito que Deus pode mover aqui, na minha força, no meu braço, na minha justiça própria. E aí, 1 Coríntios 10, capítulo 11. E a estrutura. E aí Paulo fala: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como produtor construtor, prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que ele está falando? Existe um fundamento. Qual que é o fundamento do seu casamento? Qual que é o fundamento da sua vida financeira? Qual que é o fundamento das suas emoções? Onde está fundado a sua vida? Aí ele está falando: esse fundamento ninguém pode colocar outro. Mas ele fala sobre esse fundamento, cada um escolhe como vai edificar a sua própria vida. Um com pratas, ouros, pedras preciosas, outro com madeira, palha e feno. Cada um, e nós escolhemos. A videira, nós igreja, como videira, nós entendemos que nós temos uma estrutura de ensino. E essa estrutura de ensino é para te abençoar, é para edificar a sua vida. Aí às vezes você quer: não, mas porque eu era de uma igreja que era assim, porque eu falei, não, irmãos, não entre em comparação aqui. O fundamento é para todos, mas cada um vai edificar conforme aquilo que Deus colocou no nosso coração. E Deus colocou no nosso coração como igreja, que é essa forma que nós vamos crescer, vamos avançar e vamos ter um ano da casa cheia. É através de célula, é através de discipulado, é através de encontros, essa é a forma. Da mesma forma que existem vários lares, cada família valoriza uma coisa. Tem pai que valoriza comer com o filho na mesa, tomar café com os filhos na mesa. Tem pais que valorizam comer com seus filhos vendo televisão. Tem pais que valorizam ir para o cinema com o filho. Tem pais que não valorizam. Cada um valoriza uma coisa, mas como igreja nós valorizamos isso. E aí, qual que era o fundamento? Paulo falava que
na célula, em casa, nas suas refeições, eles compartilhavam a doutrina dos apóstolos. E nós temos aqui, como igreja, um trilho que é o trilho do vencedor, o caminho do vencedor. Eu não sei se você sabe, se quando seu filho nasce, ele vai estar na sua dependência até mais ou menos terminar a faculdade e casar. Mas até lá ele tem que passar pela maternal, ele tem que passar pela... Eu nem lembro mais quais são as séries. Primeira, segunda, terceira, quarta, tal. Tudo isso faz parte do desenvolvimento dele. Faz parte do desenvolvimento dele, ele conhecer o professor, uma professora, respeitar a autoridade lá na escola, lidar com um problema lá na escola de bullying. Não é você ficar protegendo, mas é ensinar ele a lidar com isso. E aí, nós temos aqui o caminho do vencedor, na igreja, na videira. Muitas pessoas saem às vezes da videira e querem implantar isso, não existe isso. Primeira coisa que nós entendemos, o que é no caminho do vencedor? É o encontro. Todas as pessoas que vieram aqui que vieram, que se converteram e que nasceram daqui, irmãos, eu nasci aqui na videira. Eu cresci na igreja batista, mas eu nasci e eu tive uma experiência com Deus aqui na videira. Aqui é a minha casa. E todo mundo tem que passar pelo processo. Qual que é o processo? O primeiro processo é o encontro. O encontro é lá onde essa pessoa vai ter um encontro, uma experiência com Jesus. Quem já foi no encontro, se você não foi, vai, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas é de fundamental importância a pessoa ir para o encontro. O que é o encontro? Você vai ter uma experiência com Deus lá. Você vai perceber que lá você vai pedir perdão dos seus pecados. Lá você vai perceber que a sua vida está do jeito que está, porque muitas vezes são as suas emoções que estão governando a sua vida. Aí lá no encontro você vai perceber que na verdade Deus quer estar no controle da sua vida. E como que Ele vai dar no controle da sua vida? Enchendo você da presença dEle. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando você vai perceber que o Senhor vai trabalhar a sua alma, você vai ter uma experiência com o amor de Deus, e você vai perceber que Deus te ama, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Você é filho, e Ele te salvou para você viva essa questão de adoção. E aí depois que foi no encontro, nós temos o quê? A consolidação. O que é consolidação? É quando o anjo da guarda vai te ensinar você ter os primeiros passos na caminhada cristã. Como eu falei para você, você tem uma experiência com Deus, irmãos, tem certas coisas que é instantâneo e não muda. A palavra de Deus fala que quando você aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, você é filho, ponto. Você não precisa fazer mais nada. Mas lembra que eu falei aqui para você no começo? Você tem a natureza de Deus, mas os seus hábitos, as atitudes precisam ser mudadas. E aí o que acontece? É o curso de consolidação, é onde o anjo da guarda, e todo mundo deveria ter esse anseio de ser anjo da guarda pelo menos, que você vai tomar conta de uma pessoa, vai ministrar 5 lições, e você vai conduzir essa pessoa ao batismo. E depois disso tem o quê? Depois aí tem os nossos cursos de ceifeiros, onde nós vamos estar falando base, os princípios da caminhada cristã. Depois tem o curso de maturidade do Espírito, onde nós vamos compartilhar os valores e os princípios na caminhada cristã. Aí depois tem o curso de CTL, onde você vai aprender. Eu não sei se você sabe, a palavra de Deus fala que você foi constituído para reinar. Mas como que eu vou reinar se eu não sei liderar? Por isso que existe o curso de liderança, o CTL. Mas você vai liderar, não é como o mundo lidera. Você vai liderar como aqui lidera. Você vai liderar dessa forma. Você não vai liderar dessa forma. Porque tem pessoas que chegam aqui e falam, não, agora eu já sei liderar. Eu estou lá. Não sabe liderar. Eu dei com um rapaz há muitos anos, que ele tinha a mentalidade, que ele achava que eu era o diretor de RH da videira, ou ele era o analista de RH, e falou, não, tem que mandar embora, tem que remover, ele não aceitou, tal. E aqui a gente não manda ninguém embora. Você consegue mandar o seu filho embora, ele faz uma coisa que desagrada, está demitido, está fora de casa, vai para casa do vizinho, vai para casa de outra pessoa. Não existe isso. Mas no mundo nós emitimos, na casa de Deus nós transformamos. A diferença é muito grande. E aí, entre o CTL, e aí tem o seminário. No seminário que você educa os seus filhos. E você que vai definir se os seus filhos vão ser vencedores ou vão ser derrotados, aqui na terra e na eternidade. Mas nós damos curso para quê? Para que você saiba educar os seus filhos à maneira de Deus. Não tem como, meus irmãos, não tem como. Você está 20 anos fazendo besteira aí no mundo, de repente se converte, automaticamente você já sabe, não sabe. A palavra de Deus fala que essa transformação, ela vem com a renovação da mente.
A sua mente precisa ser renovada. E como que eu preciso ser renovado? São através de cursos, através de ensinamentos, através da leitura da Bíblia, através de discipulado. Assim a sua mente é renovada. E como que você renova a mente? Primeiro, você tira toda a crença errada, toda a mentalidade mundana e começa a acrescentar uma mentalidade divina na sua vida. É dessa forma que você conclui a carreira proposta para você e se tornar como Jesus. E aí tem o crescimento. A palavra de Deus fala que é impressionante isso. Tem gente que acha que os crentes é chato, não faz festa, mas o povo que faz festa é crente. O povo que gosta de comer é crente. O povo que gosta de beber, não bebida alcoólica, é crente. Tudo é motivo de comer. Até no jejum é motivo de comer, não é? Mas a palavra de Deus fala que quando uma pessoa se converte é festa no céu. Eu não sei o que é servido lá no céu quando uma pessoa se converte, mas para que uma pessoa se converte, há festa no céu. Mas não há festa no céu quando essa pessoa se converteu hoje, depois de 3 anos, ela continua sendo criança. Porque a palavra de Deus fala, lembra os versículos que nós falamos? Você é uma semente pequena, mas se você estiver inserida no lugar certo, no ambiente correto, você vai ser o maior entre todos. Então, na verdade, não há festa no céu quando você se converteu em 1900 e alguma coisa, 3, 4, 5, um ano, não sei quantos anos atrás, e as suas crises são as mesmas, os seus relacionamentos são os mesmos. Não é possível que você converteu há anos e os seus vínculos de amizade são as mesmas pessoas. Alguma coisa está errada. O que está errado? São os seus alvos. Você está aqui, você tem a natureza divina, mas ainda os seus valores estão aqui. E os seus valores é aquele seu animalzinho de estimação. Eu não abro mão dessa pessoa, eu não abro mão desse conflito, eu não abro mão disso, eu não abro mão desse conflito emocional. Continua a mesma coisa. E crescimento tem a ver com desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. E aí, para nós encerrarmos, nós temos a nossa estrutura, que nós entendemos que essa é a estrutura que vai te ajudar a você crescer, edificar e ter uma experiência com o Senhor. Meus irmãos, não é alvo de nenhum pastor da videira que você venha, receba do Senhor e só na outro final de semana você tenha uma experiência novamente com o Senhor. O nosso alvo é que você tenha uma experiência com o Senhor todos os dias. Eu falei aqui semana passada, eu não estou falando aqui de experiência, você cair no chão, rolar, virar para a esquerda e direita. Não, eu estou falando de experiências pessoais todos os dias. Você pode ouvir o Senhor todos os dias. Se você não tem essa experiência com o Senhor todos os dias, alguma coisa está errada. Provavelmente seus alvos ou seus hábitos ainda são de um velho homem. Então a primeira estrutura que nós entendemos é o culto de celebração. O culto de celebração tem um alvo. O alvo do culto de celebração é te alimentar, é te dar comida fresca, que vai te sustentar, que vai te dar força. E o alvo também do culto de celebração é que você permaneça, que te dê condições que você cresça, avance. Mas tem uma dinâmica o culto e o louvor. E deixa eu te falar uma coisa, está no livro lá, nada na nossa igreja, meus irmãos, está sobrando ou faltando. Tudo que nós fazemos é por conta de um propósito. Então, o culto de celebração tem uma liturgia, tem uma dinâmica. Então, como que é a dinâmica do culto de celebração? São as pessoas sentadas e, na verdade, olhando para o pastor. O que isso significa? Que nós estamos sendo ministrados por Deus. Toda quinta-feira, eu estou lá na Vila Mariana, onde o pastor Wilson ministra para todos os pastores. E lá nós estamos recebendo. Nessa hora eu não consigo levantar a mão. Pastor, eu estou com uma dúvida. Não tem como você fazer isso. Mas na célula que depois vamos compartilhar, você tem. Então o culto é assim. Mas qual que é o processo do culto? O culto começa, meus irmãos, como lendo um versículo, orando. Mas pastor, eu nunca vi isso aqui. Se você chegar meia hora mais cedo, você vai ver isso aqui. Porque o culto começa assim. Então nós preparamos um ambiente. Por exemplo, eu cheguei aqui 5h30. Aí estavam as cadeiras tudo desarrumadas, um monte de cadeira amontoada aqui e tal. O que eu fiz? Eu chamei o norte, começamos a arrumar aqui as cadeiras, e alguns irmãos jovens que estavam aqui começaram a nos ajudar. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou preparando um ambiente, é um ambiente natural e espiritual. Por quê? Para que você receba do Senhor. Agora você imagina se você entrar no banheiro e tem uma barata morta, ou com as perninhas para cima, balançando lá. Eu não quero, das mulheres, os homens não ligam para isso, mas das mulheres, tem homem que liga. Aí está lá uma barata com as perninhas para cima. Não nem quero mais fazer xixi, faço em casa, deixa eu voltar para o culto.
Mas não é uma coisa constrangedora? Agora, existe um lugar que pode ter vários anfitriões. É no prédio, é no culto de celebração. Você chega mais cedo, você vai estar gerando ambiente. Na parte da manhã, tá poderoso. Os líderes chegam uma hora mais cedo, meia hora antes do culto, os líderes começam a orar, os líderes em treinamento começam a orar, preparando o ambiente, preparam as cadeiras, começam a dar vai ver como está o banheiro, porque estamos preparando o ambiente. E há um processo para isso. Depois, ao louvor. E no louvor, na verdade, o louvor não é para você. No louvor, na verdade, é para que você adore ao Senhor. O louvor é para que o Senhor seja colocado no centro. E quando você coloca o Senhor no centro, independente daquilo que você está passando, você vai ser abençoado, você vai ser quebrantado, o seu coração vai se abrir ao ponto da palavra ser ministrada e penetrar onde precisa ser penetrado. Mas tem pessoas que chegam depois do louvor, e ainda, como eu falei para você, tem pessoas que chegam assim no louvor, ou no culto, na palavra, não gostei dessa palavra, eu não aguento mais ficar ouvindo, Deus é bom, a bondade de Deus. Não, mas de novo isso, eu vou tomar um café. Não gostei da palavra, o pastor falou um negócio, eu não gostei, parece que chuchu com arroz, não tem. Falou, está pegando muito no meu pé. Sabe, a gente não vem aqui para comer o que você gosta. Se fosse aquele louvor, eu lá, tá cantando a musiquinha, eu vou lá. Então você vê, o louvor, meus irmãos, é para você vir aqui adorar o Senhor. Todo mundo está passando algum tipo de problema, dificuldade ou não, mas na hora do louvor, independente do que você está passando, feche seus olhos, levante suas mãos e adore ao Senhor. Esse é o momento de nós tocarmos ao Senhor. E por que muitas vezes a palavra não penetra? Porque é essa hora onde o Senhor ministra o seu coração, Ele entra, Ele é adorado, a presença vem, flui, e seu coração é quebrantado. Tem pessoas que nem conseguem ter o coração quebrantado, chegam atrasados, corrido, já chega, fica meia hora no banheiro, 2h30 comendo um salgado, e quando senta acabou o culto. Eu falei, Deus não falou comigo? Por que falou com você? Por que não fala comigo? Céus, terra. Porque a pessoa não entende, existem prioridades. E aí depois do louvor, é quebra-gelo isso. Depois do louvor, tem um momento do quê? Da oferta, dos dízimos e oferta. O que é dízimo e oferta? Aqui, na verdade, é onde a nossa fidelidade está colocada em xeque, ou em teste. E outra coisa, nós não convidamos o dono da casa, ou os que moram na casa, convidar ele para ofertar e dizimar. A Eloá não chega no 5º dia útil do mês e fala, meu marido, meu santo marido, digníssimo marido, eu te convido a pagar o aluguel. Ela não fala isso para mim. E eu falo, hoje eu não quero, eu não aceito esse convite, eu não vou pagar aluguel. Então, deixa eu te falar, dízimo oferta, jamais eu vou convidar você a dizimar na sua casa. Eu jamais vou convidar você a ofertar na sua casa. A casa é sua. O dízimo e a oferta é para o mantimento da casa natural. Como o Felipe falou, o negócio não vai para o céu, o seu dinheiro não vai para o céu. Mas você é abençoado por conta disso. Então, nós não convidamos, a gente convida uma pessoa que está aqui pela primeira vez. Mas os da casa, eu não vou te convidar a pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, a conta de telefone. A oferta é uma coisa que extrapola, uma coisa além. Aí a minha esposa pode falar assim, eu quero convidar meu digníssimo esposo a me pagar uma comida japonesa. Aí é outra coisa. Eu não vou eu não vou ser despejado de casa. Mas vou ter crise com o meu casamento se eu não levar ela no comer japonês. Mas tudo isso tem uma liturgia. Nós precisamos entender a prática disso. Então, o momento do dízimo da oferta é para a nossa fidelidade ser checada. Aqui é sua casa, meu irmão. Minha irmã, aqui é sua casa. Quando você não faz, quando você come a semente, quando você quer investir a sua semente em outro lugar, vai ter consequências na sua vida. Você vai continuar sendo salvo, mas vai ter consequências. E as consequências você vai usufruir ainda nessa terra. Outra coisa é ministrada a palavra. Aqui a palavra é liberada como alimento. A palavra, meus irmãos, ela é tão importante quanto os outros processos que eu falei até aqui. Porque tem pessoas que só chegam para a palavra, mas a palavra é tão importante como o começo do culto, de você preparar o ambiente. E depois tem um apelo. O que é o apelo? O apelo serve para ver se você decide ou não ser incluída na palavra. Se você decide ou não, eu quero isso para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. O culto, célula, discipulado, não é a sua responsabilidade.
Tem líder que vem para o culto porque acha que é a sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade. Não é minha responsabilidade tomar água. É questão de sobrevivência. Não é a minha responsabilidade comer todos os dias, porque é questão de sobrevivência. Você vir para o culto, independente se você é líder, pastor, discipulador, obreiro, não é a sua responsabilidade. Você vem para o culto para comer. Não tem a ver com responsabilidade. A minha responsabilidade, o que é? É limpar o prato, regularmente lá da minha casa, é preparar comida para os mais novos comer. Mas, por exemplo, a minha filha, eu lembro minhas filhas quando nasciam, eu não podia, nós não podíamos comer por ela. Mas, por exemplo, chegou um momento que ela tinha que dar peito para ela, mas ela tinha que tomar o leite. Tinha um momento lá que a Isabela não queria o peito, que não sei o quê, aí vamos dar forma tal, mas ela precisava comer. Mas nós não poderíamos comer por ela. Mas se ela não comer, ela vai ficar fraca. Então, para que nós viemos para o culto? Para sermos alimentados. Por que um discipulador vem no culto? Para ser alimentado. Por que um pastor participa do culto? Para ser alimentado. Isso não é questão de responsabilidade, é questão de sobrevivência. Nós precisamos fluir, nós precisamos receber da palavra de Deus, nós precisamos ter a nossa mente renovada. O problema é quando você acha que isso é sua responsabilidade. Não é. A minha responsabilidade hoje, o que é? Pegar a palavra, eu vou amassar e vou dar para você comer. Mas eu não posso comer por você. Eu não posso. Mas tudo isso que nós estamos participando não é responsabilidade. É a vida de Deus fluindo. É a nossa dependência. Eu dependo disso. Eu dependo da palavra de Deus. Eu quero ouvir, eu quero ministrar, eu quero comer. Eu vou ministrar. Eu vou orar durante a semana. O culto vai ser liberado uma palavra com maior intensidade. Eu preciso disso. O problema é que as pessoas acostumam a não comer isso. Eu não sei se você sabe. Um dos sintomas da pessoa ficar fraca, qual que é? É não ter fome. Geralmente uma criança come tudo, não é? Prato, come os pratos também, come os garfos também. E aí quando uma criança fala assim, não quero, não estou com fome, você sabe, tem alguma coisa que está ali. Tem algum sintoma ali. Minha avó falava que era lombriga. Mas algum problema tem quando não quer comer. Mas nós precisamos entender, o culto não é questão de responsabilidade. E tem pessoas que acham que o culto, o que é? É a mesma coisa que passar as férias. Hoje eu não vou, não tenho nada para fazer, então hoje eu vou, não tem jogo hoje, então eu vou no culto hoje. Meu Deus do céu, meus irmãos. Primeiro, você não viva isso. E se você tem realidade que o culto, na verdade é questão de dependência, da sua sobrevivência, o que você precisa fazer? Outros não têm essa revelação. Os que não têm revelação, pegue a comida que foi liberada no domingo, rumine ela na célula e dá como papazinho para ela. Ela acha que é o cara, não, mas não precisa, mas dá lá comidinha para ela. E aí vem a questão da célula. E qual que é o objetivo da célula? Edificação. 1 Coríntios 14, 26 fala o seguinte: o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmos, outro tem doutrina, outro traz revelação, e aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, meus irmãos, qual que é o objetivo da célula? É edificação. Nós não fazemos célula para entreter pessoas. Nós não fazemos salinhas para juvenis, kids, para entreter pessoas. Nós não fazemos culto de jovens para entreter os jovens, para os jovens não fazer besteira. Nós não fazemos isso. Tudo que nós fazemos é para edificação. É interessante que até a célula tem todo um contexto, uma liturgia. A primeira questão que precisa acontecer, todos participam na célula. No culto não tem como você participar, mas na célula todos participam. Até a dinâmica é diferente. Na célula nós sentamos em círculo. O líder ali é o que está conduzindo. Mas na verdade na célula todo mundo aprende a orar, aprende a perder vergonha, aprende a lidar com conflito, aprende a se relacionar, aprende a trabalhar em equipe, aprende os valores da vida cristã. É isso na célula que você aprende. Por isso que fala, um traz salmos, outro traz hino, outro traz alguma coisa. Um traz interpretação. Na versão de hoje, qual que é? Um traz croissant de chocolate, outro traz um fandangos, outro traz um pudim, outro traz um chocolate. O que ele está falando, mas tudo tem que participar. Tem gente que participa só trazendo comida, e tem gente que participa só comendo a comida, mas todos participam. Não tem isso na sua cela não, né? Ora, na minha não.
Aqui não tem. Segundo, é uma liturgia também, da mesma maneira que o culto. Na célula você está lá recebendo, aí tem um anfitrião que está recebendo as pessoas. Nós vamos orar por apelos, vamos orar uns pelas necessidades dos outros. Depois vai ter a questão da comunhão, vai ter quebra-gelo, vai ter coisa, sabe? E dentro da célula tem funções. E por que existem funções na célula? Para a sua edificação. Existe um líder de célula. O que é o líder de célula? O líder de célula está lá para conduzir só. Para estar conduzindo, para estar colocando para fora o potencial que está em você. É para isso que ele está lá. Aí tem um líder de treinamento. O que o líder de treinamento está fazendo? Ele, na verdade, está auxiliando o líder de célula. E possivelmente ele vai ser o próximo líder. Aí tem um anfitrião. O anfitrião é aquele que prepara todo o ambiente da célula, naturalmente falando, espiritualmente falando. E aí tem o anjo da guarda. Esse, meus irmãos, pelo menos esse, todos deveriam exercer esse tipo de função. O que é o anjo da guarda? Ele é o responsável por acompanhar o visitante, o novo convertido. Pelo menos isso você tem condições de fazer. Eu entendo, eu não quero liderar, mas tomar conta de uma pessoa. A pessoa chegou aqui como visitante, liga para ela no dia seguinte, sai com ela no dia seguinte, pergunta o que você achou da célula, tive uma impressão, deixa eu orar por você. Pelo menos isso nós temos condições de fazer. Você pode não estar lá ministrando, compartilhando, mas pelo menos isso. E por fim tem um discipulado, né? Nós falamos aqui acho que o próprio livro fala que é um avião que tem duas asas, é o culto de celebração e a célula. E nós temos o lema, o que é? É o discipulado, onde você vai ter a direção. O que esse discipulado produz em nós? Primeiro, é maturidade acelerada. Você quer ver uma pessoa amadurecer? É quando ele cuida de vida. Porque você pega uma pessoa que tem problema no casamento para tomar conta de uma outra pessoa que está com problema no casamento. Aí vai, meu Deus do céu, meu casamento é desse jeito. Aí a pessoa começa a amadurecer. É impressionante. Você quer crescer? Lidere. Você quer amadurecer? Tenha filhos. Você quer ter problemas que vão te amadurecer, vão te levar você a ser uma pessoa muito mais madura? Tenha filhos. E agora, discipulado aqui é uma mão de via dupla. Então, por exemplo, no discipulado existe direção, mas nem todos valorizam o discipulado. O que é um discipulado? A pessoa vê, olha, pastor, eu queria, por exemplo, eu dou muito conselhos, poucas direções eu dou. Esses dias eu fui conversar com o casal pediu uma direção. Eu falei assim, olha, não vou dar direção nenhuma, o conselho que eu dou é esse, faça isso. A pessoa não quis fazer, mas ela tem a liberdade de não fazer, porque não é meu discípulo. Porque se fosse meu discípulo, ela daria liberdade para eu falar o que eu precisava falar, mas não dá liberdade. Mas está tudo bem. Ela quer ficar só com o culto e com a cela, tudo bem. Mas no culto, meus irmãos, é liberada uma palavra. Na célula, essa palavra é ruminada. É onde você come essa palavra novamente e ela vem no seu espírito de uma outra forma, mas muito mais profunda. Mas no discipulado você aprofunda os princípios que foram compartilhados na célula e no discipulado. E é no discipulado que você tem direção, é no discipulado que você tem senso de propósito, mas muitas pessoas não valorizam isso. No discipulado nós temos conexões mais profundas, muito mais do que célula, porque são pessoas que vão falar na sua vida, não o que você precisa, mas vão falar, não o que você deseja, ou o que você quer, mas o que você precisa. Não, mas eu não queria ouvir isso, eu queria falar mal da pessoa. Ela, não quero falar mal da pessoa que você quer falar mal, a questão é você, porque tudo isso está acontecendo, o negócio é em você. Então no discipulado, meu irmão, você toma um choque de realidade, mas você pode ter certeza, no final do processo, você vai se parecer como Jesus. Esse é o caminho, essa é a carreira proposta para mim e para você. Aí você começa a entender por que nós temos culto todos os domingos, por que nós temos células todas as semanas, por que nós temos discipulados todas as semanas, por que existe um encontro,
Por que existe ceifeiros? Por que existe maturidade? Por que existe CTL? Por que nós falamos muito sobre corte? Por que nós damos curso de casais? Por que nós damos curso de prosperidade, criação de filho? Tudo isso é para a sua edificação e para que você seja como Jesus. O nosso desejo é que você não somente tenha uma experiência com o Senhor, mas você viva aqui com experiência, com valores do reino de Deus, com hábitos do reino de Deus. Meus irmãos, é frustrante você ser transportado para o reino de Deus e decidir viver aqui com os hábitos do inferno, com os valores do mundo. É frustrante demais. E você não vai conquistar nada aqui além da sua salvação. Porque tudo isso depende de culto, discipulado, célula, culto de celebração, pessoas falando na sua vida. E tudo o que você precisa, meus irmãos, está do seu lado. Como falamos no começo, a semente é perfeita. E é interessante que é só na igreja que você vai cumprir os seus sonhos. É só na igreja que Deus vai te conectar com algo que Ele colocou no seu espírito há muito tempo. É só na igreja que Deus vai te conectar a pessoas para realizar o seu sonho e realizar o sonho delas. É só na igreja. Você não vai realizar o sonho eterno de Deus no mundo. Por mais que você deseje e tente, eu quero falar uma coisa para você, não vai conseguir. E o que vai acontecer no final? Vai ficar frustrado, decepcionado, magoado. Mas quando você sair daqui com uma palavra, com uma convicção, conectado com pessoas, quando você for no mundo, você vai reinar. Porque Jesus, ele andou no mundo, mas ele nunca perdeu o foco. Ele sabia quem ele era e sabia o Pai que ele servia. Você precisa ter consciência de quem você é e o Pai que você serve. E você precisa ter revelação da natureza que habita em você, a sua identidade. A nossa identidade sempre será checada nos dias maus, nos dias de crise, no dia de solidão, no dia de depressão. Mas Jesus nunca perdeu o foco dele. Por isso que o nosso alvo, no final de tudo, é que nós sejamos semelhantes ao Filho. Tal como ele é, assim nós seremos. É interessante que se você for ver esse contexto na Bíblia, ele fala assim, tal como ele é, nós seremos aqui na terra. Não fala na eternidade, mas ele fala aqui na terra. Então o nosso alvo é isso, é edificação, é edificar a sua vida, é edificar a sua vida. Eu gostaria que você se levantasse, o pessoal do louvor subisse. Cadê a moça? Qual que é o louvor? O trilho do vencedor é a base. Os nossos cultos, você recebe o alimento. Na célula, nós ruminamos esse alimento. E no discipulado, nós aprofundamos sobre esse alimento. E nós somos transformados. Vamos louvar o Senhor.